Retomando aqui nossa prova do IF Baiano, vamos dar sequência agora com as questões 41 até 60. Então, bora lá. Questão 41. Um acordo pouco convencional foi feito entre Adonis e sua chefia imediata durante o ano de 2023. Todos os meses que Adonis registrasse vendas superiores a R$ 1 milhão, receberia um aumento de 20% em seu salário bruto vigente no mês anterior. Em 2023, Adonis conseguiu esse feito por exatamente 3 vezes. Assim sendo, qual foi o aumento percentual acumulado por Adonis em seu salário bruto, sabendo que não houve qualquer outra variação em seu salário além das descritas? Então, temos aqui inicialmente o nosso salário de X, e após atingir a meta pela primeira vez, nós teríamos um aumento de 20%, obtendo 1,2x. Então, esse aqui foi a nossa primeira vez que batemos a meta. Na segunda vez, agora nosso salário, que já é 1,2x, nós ficaremos então com um aumento de 1,2 em relação a esse valor, que é 1,2x, obtendo 1,44x como nosso salário. E por fim, após obter uma terceira vez, agora com salário de 1,44 de x, nós teremos mais um aumento de 1,2 vezes o nosso salário, obtendo então como salário final o valor de 1,44 vezes 1,2, que nos dá 882,441, 812,71, obtendo aqui 1,728, ou seja, o nosso aumento total foi de 72,8%, dado aqui na alternativa D. Questão 42. Apesar de os números reais poderem ser representados por uma reta contínua, deve-se observar que em um sistema de ponto flutuante representam-se apenas pontos discretos na reta real. Considere a representação de números no sistema f beta t m m na base beta, com t dígitos na mantissa e com expoentes variando entre m e m. Diante disso, determine a quantidade máxima de números que podem ser representados pelo sistema f23-12 e assinale a alternativa correta. Então, esse sistema possui números ou positivo ou negativo da forma 0.d1, d2, d3, já que temos 3 dígitos aqui, vezes 2 elevado a um expoente, em que o nosso expoente varia entre -1 e 2. Sendo assim, nós podemos montar números fazendo a escolha do sinal primeiramente, que temos duas opções. Na sequência, teremos que escolher o dígito 1, que deve ser diferente de 0, e como estamos na base 2, teremos como opção apenas 0 ou 1. Então, não podendo usar o 0 como D1, nós ficamos com uma opção. Já para o D2, teremos as duas opções, 0 ou 1, enquanto para o D3 também teremos duas opções, 0 ou 1. Finalizando, então, com a nossa escolha do expoente, que varia entre -1 e 2, ou seja, podemos escolher -1, 0, 1 ou 2, totalizando em 4 opções, obtendo aqui 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 4, 32. E devemos tomar cuidado que, além dos números variando aqui como falamos, o zero sempre faz parte do nosso sistema, independente dos valores atribuídos aqui. Sendo assim, o nosso sistema será composto de 32 mais um número, que é igual a 33, dado aqui na alternativa A. Mais uma questão para se atentar, já que ele dá aqui uma alternativa 32 para confundir quem faz a conta aqui rapidinho. Questão 43. Considere a função f de R em R, dada aqui. Entre os intervalos a seguir, assinale a alternativa que apresenta o único em que há uma raiz da função f exposta. Então, para esse exercício, estaremos utilizando o teorema de Bolzano, de forma que, para garantirmos que existe uma raiz dentro do intervalo AB, nós temos que f de A vezes f de B deve ser menor ou igual a zero, ou seja, ou a raiz é o A ou B, ou os sinais de A e B são opostos um do outro, um é positivo e o outro negativo. Note que podemos utilizar o teorema de Bolzano, pois a função f é composta pela soma-subtração de funções contínuas, de forma que f é uma função contínua. Então, testando aqui nossa alternativa A, nós temos que f de 0 vai ser igual a 41, que é maior que zero, e f de π sobre 4 vai ser maior que 0 menos 5 vezes π sobre 4 a quarta mais 40. Então, aqui estamos tomando cossena quarta de x igual a zero, que é o menor valor possível que essa função aqui pode atingir.
garantindo que f de π sobre 4 vai ser maior que isso. E podemos garantir que isso aqui será maior que menos 5 vezes 1/4 mais 40. Já que essa parte aqui nós temos um termo negativo, ao substituirmos π sobre 4 por 1, como π sobre 4 é um valor menor que 1, nós podemos garantir que essa parte ficará menor que essa parte, obtendo 35, que é maior que zero. Então, a nossa raiz não está aqui na alternativa A. Para a alternativa B, nós já sabemos que f de π sobre 4 é um valor maior que zero, bastando testar o f de π sobre 2. E note aqui que f de π sobre 2 vai ser maior que menos 5 vezes π sobre 2/4 mais 40, novamente, tomando cosseno quarta de x igual a zero, sabemos que f de π sobre 2 será maior que esse valor. E isso aqui será maior que menos 5 vezes. Então, π sobre 2 sabemos que é um valor menor que 1,6. E como temos aqui negativo, tomando então esse valor maior que π sobre 2, obteremos que essa expressão aqui do lado direito ficará menor que a expressão anterior. E fazendo 1,6 ao quadrado, nós obteríamos então menos 5 vezes 2,56 ao quadrado, mais 40. E sabemos que 2,56 é menor que 2,6, obtendo então que isso aqui vai ser maior que menos 5 vezes 2,6 ao quadrado, mais 40. Ou seja, f de π sobre 2 vai ser maior que menos 5 vezes 2,6 ao quadrado mais 40, que é igual a menos 5 vezes 6,76 mais 40, que por sua vez é maior que menos 5 vezes 6,8 mais 40, que é igual a menos 34 mais 40, ou seja, que é igual a 6, que é maior que zero. Então, novamente, podemos afirmar que a nossa raiz não está entre π sobre 4 e π sobre 2. Agora, na alternativa C, precisamos testar f de 3π sobre 4. E percebendo que já estamos nos aproximando aqui de um valor negativo, estarei procurando demonstrar que isso aqui é de fato menor que zero. Então, dessa vez, tomando cosseno quarta de x como seu maior valor possível, que seria 1, nós ficaríamos então com menos 5 vezes 3π sobre 4 a quarta, mais 1 mais 40, que ficaria mais 41. Então, temos que essa expressão do lado direito vai ser maior que f de 3π sobre 4, já que estamos tomando o maior valor possível de cosseno quarta de x. Então, agora, no intuito de obter uma expressão menor que, vamos tomar π como 3, já que 3 é menor que π, e como temos aqui um sinal negativo, estaremos obtendo, então, um número maior. Então, ficaríamos com menos 5 vezes 9/4 a quarta, 9 sobre 4 seria 2,25 a quarta, isso aqui mais 41. E isso aqui vai ficar menor que menos 5 vezes 2,2 a quarta mais 41, obtendo que o f de 3π sobre 4 vai ser menor que menos 5 vezes 2,2 ao quadrado, que ficaria 4,84 ao quadrado, mais 41, que é menor que menos 5 vezes 4 ao quadrado mais 41, que é igual a 16 vezes menos 5, seria então menos 80, e menos 80 mais 41 resultaria em menos 39. De forma que f de π sobre 2 vezes f de 3π sobre 4 seria um valor menor que zero, permitindo concluir pelo teorema de Bolzano, então, que há uma raiz nesse intervalo, ou seja, nossa alternativa correta é a alternativa C. Note que a função que mais cresce aqui é a função 5x à quarta, que sempre estará obtendo valores negativos, cada vez menores para valores de x maiores que 3π sobre 4. Então, o intervalo de 3π sobre 4 a π, como o intervalo de π a 5π sobre 4, fará com que f de x seja menor que zero, em ambos os extremos, mostrando que a alternativa C é a única alternativa possível para esse exercício. Questão 44. Considerando um conhecimento um pouco mais apurado em relação ao cálculo de integrais, é possível determinar a área de regiões limitadas por curvas cuja construção gráfica é pouco intuitiva. Julgando ser necessário encontrar a integral da função a seguir, assinale a alternativa que apresenta a integral de f de x dx, em que f de x é dada aqui. Então, temos que a integral de f de x, que é dada por 3x² menos 11,
vezes cosseno de x sobre 3 dx pode ser calculado utilizando a integral por partes. Então, seja u igual a 3x² menos 11, nós teríamos que du seria igual a 6x dx, enquanto, tomando dv igual ao cosseno de x sobre 3 dx, nós teremos que v, que é a integral dessa função, seria 3 vezes o seno de x sobre 3. Então, utilizando a integral por partes, nós sabemos que a integral de u dv vai ser igual a u, que é 3x² menos 11, vezes v, que é 3 vezes o seno de x sobre 3, menos a integral de v du, onde v é 3 vezes o seno de x sobre 3 e du é dado por 6x dx. Então, vamos determinar o valor dessa integral aqui, que eu estarei chamando de 1. Então, essa integral, que é a integral de 3 vezes 6, que dá 18, já retirando aqui da integral, ficaria 18 vezes a integral de x vezes o seno de x sobre 3 dx. E, tomando por partes mais uma vez, podemos tomar u igual a x, obtendo que du seria o próprio dx, e podemos tomar dv como o seno de x sobre 3 dx, obtendo agora, nesse caso, como v, menos 3 vezes o cosseno de x sobre 3. Sendo assim, teríamos 18 vezes a integral de u dv, ficaria u vezes v, onde u é x e v é menos 3 vezes cosseno de x sobre 3, então teríamos menos 3x vezes cosseno de x sobre 3, menos a integral de v du. Então, já colocando a constante menos 3 para fora, ficaríamos com mais 3 vezes a integral de cosseno de x sobre 3 dx. E sabemos também que a integral de cosseno de x sobre 3 é dada por 3 vezes o seno de x sobre 3 mais c. Então, podemos concluir que a integral de f de x dx vai ser igual a essa primeira parte aqui, que é dada por 3x² menos 11, vezes 3 seno de x sobre 3, menos a integral que é dada em 1, então temos aqui 18 vezes menos 3x cosseno de x sobre 3, mais 3 vezes esse resultado aqui que já determinamos, que seria dado por mais 9 vezes seno de x sobre 3, e as constantes no final podemos colocar aqui como mais c. Simplificando agora, nós obteríamos, multiplicando aqui por 3, 9x² menos 33, vezes seno de x sobre 3, menos 18 vezes menos 3, nós teríamos mais 54x cosseno de x sobre 3, e também temos menos 18 vezes 9, que seria menos 162 vezes o seno de x sobre 3, e tudo isso mais c. Finalizando aqui, nós podemos colocar seno de x sobre 3 em evidência, obtendo 9x² menos 33 menos 162, ficaria menos 195, vezes o seno de x sobre 3, mais 54x vezes o cosseno de x sobre 3 mais c, o que encontramos aqui na nossa alternativa A. Questão 45. Considere as funções exponenciais f e g. Assinale a alternativa que apresenta a raiz da função h, em que h de x é igual a f de x menos g de x. Então, temos aqui h de x é igual a f de x, que é 5 elevado a x, menos g de x, que é 2 elevado a x mais 3, ou ainda 2 elevado a x vezes 2 ao cubo, que eu vou estar reescrevendo como 8 vezes 2 elevado a x. E como queremos a raiz, queremos determinar x que faça com que isso seja igual a zero. Isolando aqui a nossa variável, nós teríamos 5 elevado a x sobre 2 elevado a x igual a 8, ou ainda 5 sobre 2 elevado a x vai ser igual a 8. Então, x vai ser igual ao logaritmo de 8 na base 5 sobre 2.
e encontramos isso aqui na alternativa E. Questão 46. Considere a região R limitada pelas curvas y igual a 4x² e y igual a 10x menos x². Sabe-se que é possível encontrar a área de R através de uma integral. Diante disso, assinale a alternativa que apresenta o valor de A. Então, primeiramente, vamos estar determinando o valor da abscissa, que essas parábolas se cruzam. Então, teríamos 4x² vai ser igual a 10x menos x², obtendo 5x² menos 10x igual a zero. E colocando 5x em evidência, teríamos aqui 5x vezes x menos 2 igual a zero, obtendo que ou x é igual a zero ou x é igual a 2. Sendo assim, a área entre essas duas parábolas vai ser igual à integral de 0 a 2 da função que está por cima menos a função que está por baixo. Então, temos uma parábola com concavidade para cima, que é a 4x², e uma parábola com concavidade para baixo, que é a 10x menos x². Sendo assim, a função de cima menos a função de baixo resultaria nessa função. Então, basta realizarmos essa integral. A área vai ser a integral de 0 a 2 de 10x menos 5x ao quadrado. E integrando aqui, nós teríamos então 10x² sobre 2, ou seja, 5x² menos 5x ao cubo sobre 3, variando de 0 a 2. E substituindo aqui os nossos intervalos, nós teríamos 2 ao quadrado, que é 4, vezes 5, dando 20, menos 2 ao cubo, que é 8, vezes 5 sobre 3, teríamos então menos 40 sobre 3, obtendo então que a nossa área é igual a 60 menos 40 sobre 3, ou ainda 20 sobre 3 unidades de área, que é dado aqui na alternativa B. Questão 47. Em uma esquina de uma avenida bastante movimentada em Salvador, foi estimado que a fluidez do tráfego de veículos é dada pela função f aqui para horários entre 12 horas e 19 horas e 29 minutos do mesmo dia. Sabe-se que x, dado em horas, é tal que x igual a zero corresponde ao início do registro diário, 12 horas, e f de x, dado em km por hora, representa a fluidez no instante x. Diante do exposto, assinale a alternativa correta. Então, a alternativa A nos fala que às 15 horas é registrado a fluidez máxima no período de 60 km por hora. Então, aqui para a nossa alternativa A, nós temos o horário de 15 horas, que é equivalente a um x igual a 3, já que 15 horas já se passaram 3 horas desde as 12. E disso aqui nós temos que f de 3 vai ser igual a 3 ao cubo, que é 27, vezes 2, que é 54, menos 27 vezes 9, que é 243, mais 108 vezes 3, que é 324, menos 75. Então, daqui eu tiro que f de 3 vai ficar igual a 324 menos 318, que é 6, mais 54, que é 60. Então, pelo menos o valor aqui de quando x é igual a 3 implica que f de 3 é igual a 60. Porém, teremos que verificar se isso aqui é o valor máximo da nossa função no intervalo. Note que f de 0, que é um dos nossos extremos, é igual a menos 75, enquanto f de 7,5, ou seja, após passar 7,5 horas das 12, seria 19,5. Isso aqui vai ser igual a 2 vezes. Então, ao invés de usar 7,5, eu estaria usando 15 sobre 2. Então, teríamos aqui 15 sobre 2 ao cubo, menos 27 vezes 15 sobre 2 ao quadrado, mais 108 vezes 15 sobre 2, menos 75. Então, aqui 15 ao quadrado é 225, e 225 vezes 15 seria 2.250, mais 1.125, que dá 3.375. E isso aqui sobre 8, obtendo então 3.375 sobre 4, já simplificando aqui o 2 com 8, menos 27 vezes 15 ao quadrado, que é 225. Então, disso aqui teríamos 225 vezes 27, que dá 35, 14, 17, 14, 15, 10, 5 e 4. Então, esse cálculo nos daria 6.075 dividido por 4, mais 108 vezes 15
dividido por 2 seria o mesmo que 54 vezes 15, que é 540 mais 270, ou seja, 810. E já fazendo menos 75, nós obteríamos 735. Então, dessa subtração, nós teríamos menos 2.700 sobre 4 mais 735, que é igual a 1.350 negativo sobre 2, ou ainda 675 negativo mais 735, que é igual a 60. Então, fazendo um estudo rápido aqui do comportamento da nossa função, nós temos que a derivada de f é dada por 6x² menos 54x mais 108, que apresenta como raiz, então, 54², que ficaria, então, 54 vezes 54, obtendo aqui 216, 25 mais 2, 27, ou seja, 6.192, 2.916, menos 24 vezes 108, então temos aqui 108 vezes 24, que é 32, 3, 4, 16, 1, 2. Então, teríamos aqui 2.592, e fazendo 2.916 menos 2.592, nós teríamos 324, e com isso, os nossos pontos críticos seriam dados por 54, mais ou menos a raiz quadrada de 324, que é 18, dividido por 2 vezes a, que é 12, obtendo, então, 72 por 12, que nos dá x igual a 6, e 36 por 12, que dá x igual a 3. Então, conhecendo o comportamento da função cúbica, nós sabemos que ela seria algo desse tipo, onde esse pico seria dado para x igual a 3, que é um dos nossos pontos críticos, e esse vale aqui seria dado por x igual a 6. Sendo assim, nós podemos garantir que 19 e 29, o valor da nossa função terá que ser menor que 19,30, já que 7,5 é um valor superior a 6 e o 19,29 seria um valor levemente menor que 7,5, estaria um pouquinho à esquerda de 7,5, obtendo um valor menor que 60, nos permitindo garantir que f de 3 igual a 60 é maior que os extremos. E como x igual a 3 é um ponto crítico, pelo teorema de Weierstrass, garantimos que o maior valor da nossa função será ou um ponto crítico ou um de seus extremos, validando que a fluidez máxima ocorre para x igual a 3, ou seja, às 15 horas, com um resultado de 60 km por hora, que está dado aqui na alternativa A. Vamos analisar de forma rápida as demais alternativas. Então, temos aqui na alternativa B, às 18 horas, que seria x igual a 6, é registrada a fluidez máxima do período, o que sabemos que é falso, já que a fluidez máxima ocorre às 15 horas com um valor de 60 km por hora. A alternativa C, às 15h30, ou seja, quando x igual a 3,5, é registrada uma fluidez nula. Então, para isso, teríamos que calcular f de 3,5, ou seja, f de 7 sobre 2. E calculando rapidamente aqui, teríamos f de 3,5, que é 7 sobre 2, ficaria com 2 vezes 7 sobre 2 ao cubo, que nos dá 343 sobre 8, menos 27 vezes 7 sobre 2 ao quadrado, que seria 49 sobre 4, mais 108 sobre 2, já fazendo aqui, seria 54 vezes 7, menos 75. Então, disso aqui, tiraríamos que f de 3,5 é igual a 343 sobre 4, menos 27 vezes 49, que seria o mesmo que 27 vezes 50, que é 1.350, menos 27, dando 1.323 sobre 4, mais 54 vezes 7, que seria 378, menos 75. Isso aqui nos daria que f de 3,5 é igual a menos 980 sobre 4, mais 303, que já multiplicando por 4 aqui, nos daria 1.212 sobre 4, que seria 232 sobre 4, mas independentemente do valor, isso aqui é maior que zero. Ou seja, a alternativa C está incorreta também. A alternativa D, entre 12 e 14, ou seja, entre x igual a 0 e x igual a 2, a fluidez está diminuindo, o que é falso. Entre 0 e 3, a fluidez aumenta. E entre 15 e 18 horas, ou seja, entre x igual a 3
e x igual a 6, a fluidez está aumentando. Aqui é o contrário. Entre 3 e 6, a fluidez está diminuindo, mostrando que, de fato, a única alternativa correta é a alternativa A. Questão 48. A concentração média de determinado fármaco no organismo humano obedece à seguinte relação. Considere que um medicamento cuja concentração nominal é 1000 mg seja injetado de forma intravenosa a cada 6 horas. Sabe-se que a concentração C de T desse medicamento é dada por C de T igual a 1000 vezes E elevado a menos 0,5T, com T representando em horas o tempo decorrido desde a aplicação intravenosa de 0 a 6. Determine em miligramas a concentração média aproximadamente desse medicamento no organismo e assinale a alternativa correta. Então, primeiramente, vamos calcular aqui a integral de 0 a 6 da nossa função c de t, que é dado por 1000 vezes e elevado a menos 0,5t dt. E isso aqui vai ficar igual a 1000 vezes a integral de e elevado a menos 0,5t, que é e elevado a menos 0,5t sobre menos 0,5. Isso aqui variando de 0 a 6. Então, daqui nós obtemos menos 2000 vezes, substituindo os intervalos de integração, teremos e elevado a menos 3 menos 1, ou ainda 2000 vezes 1 menos 1 sobre e ao cubo. Então, o C média vai ser dado por 2000 sobre 6, que é o nosso B menos A, vezes 1 menos 1 sobre E ao cubo, ou ainda podemos reescrever aqui o nosso C média como 1000 sobre 3, vezes 1 menos 1 sobre E ao cubo. Note que 2 é menor que E, que é menor que 3. E note também que 2 ao cubo, que seria 8, é menor que E ao cubo, que é menor que 3 ao cubo, que é 27. Ao multiplicarmos por menos 1, nossa inequação iria inverter, porém, invertendo os números aqui, nossa inequação iria inverter novamente, de forma que obteríamos menos 1 sobre 8 vai ser menor que menos 1 sobre E ao cubo, que vai ser menor que menos 1 sobre 27, que finalmente nos dá que 1 mais menos 8, que é 7 sobre 8, vai ser menor que 1 mais menos 1 sobre E ao cubo, que vai ser menor que 1 mais menos 1 sobre 27, que nos dá 26 sobre 27. Assim, obtemos que 1000 sobre 3 vezes 7 sobre 8 vai ser menor que 1000 sobre 3 vezes 1 menos 1 sobre E ao cubo, que é o nosso C média, que vai ser menor que 1000 sobre 3 vezes 26 sobre 27. Isso implica, simplificando aqui, 1000 por 8, nós teríamos 125 vezes 7, que resultaria em 875, e isso ainda sobre 3 vai ser menor que o nosso C média, que vai ser menor que 26.000 sobre 81. Então, daqui podemos concluir que 873 sobre 3, que é igual a 291, vai ser menor que 875 sobre 3, que vai ser menor que o C média, que vai ser menor que 26.000 sobre 81, que ainda será menor que 26.001 dividido por 81, que ao simplificar por 9, nos daria 2.889 sobre 9, que é igual a 321, ou seja, nosso C média tem que estar entre 291 e 321. O que encontramos aqui somente na alternativa A. Então, creio que essa foi a forma mais rápida para resolver esse problema, porém, poderia simplesmente calcular 1 sobre 2,7 ao cubo. Como o exercício disse, caso necessário, podemos aproximar o valor de E verificar que teríamos aproximadamente este valor. Questão 49. Chama-se de amplitude térmica diária a diferença entre a maior e a menor temperatura registrada em um mesmo dia. Em certa localidade de clima temperado,
após um levantamento criterioso, foi possível determinar que a variação da temperatura T em graus Celsius poderia ser observada para cada dia do mês de maio a partir do segundo modelo matemático. Temos aqui, em que T, dado em horas, representa o horário do dia em que a temperatura T foi registrada. Diante do exposto, assinale a alternativa que apresenta a amplitude térmica diária em graus Celsius registrada no mês de maio. Então, nesse problema, precisamos determinar a temperatura máxima e a temperatura mínima para calcular a amplitude térmica, que é dada pela diferença entre esses dois valores. E nesse caso aqui, sabemos que a nossa temperatura máxima vai ser dada às 14 horas, que seria o valor que faria com que nossa função seno obtivesse seu valor máximo, que é igual a 1. Já que teríamos aqui como argumento 14 menos 8, que é 6, 6π sobre 12, que nos resultaria em π sobre 2, onde o seno desse valor sabemos que é 1. Então, teríamos 22 mais 12, que é igual a 34, enquanto nossa temperatura mínima seria dado para um t igual a 2, que nos forneceria como argumento 2 menos 8, que seria menos 6, menos 6π sobre 12, que é o mesmo que menos π sobre 12, que o seno desse valor é igual a menos 1, sendo o menor valor que a função seno pode assumir. Então, teríamos 22 menos 12, que é igual a 10, de forma que a nossa amplitude seria dada por 34 menos 10, que é igual a 24 graus Celsius, dada aqui na alternativa D. Questão 50. Certa curva C foi parametrizada em relação ao parâmetro T da seguinte forma. Em relação a C, é correto afirmar que... Então, podemos reescrever aqui a nossa parametrização como seno de 3t, isso aqui vai ser igual a x de t sobre 2, enquanto cosseno de 3t seria igual a menos y de t sobre 3. E aqui podemos notar que, ao elevar ao quadrado cada uma das expressões e somar uma à outra, obteríamos que x ao quadrado sobre 4 mais y ao quadrado sobre 9 seria igual a seno ao quadrado de 3t mais cosseno ao quadrado de 3t, que sabemos que é igual a 1 pelo teorema fundamental trigonométrico. Então, aqui, vemos que temos uma elipse centrada na origem, com o semi-eixo maior no eixo y, de medida igual a 3, e semi-eixo menor no eixo x, com medida igual a 2. Sendo assim, de cara já podemos eliminar as alternativas B, D e E vamos verificar quais são as coordenadas do foco dessa elipse. Então, podemos obter a distância do foco até o centro da elipse pelo teorema de Pitágoras, onde temos o semi-eixo maior ao quadrado será igual ao semi-eixo menor ao quadrado mais a distância do foco até o centro ao quadrado, o que resulta na raiz quadrada de 5. Então, com isso, podemos calcular a excentricidade, que é dada pela distância do foco até o centro, sobre o semi-eixo maior, que é 3. Como também as coordenadas do foco dessa nossa elipse, que como apresenta o semi-eixo maior no eixo y, nos daria 0 raiz de 5 e 0 menos raiz de 5, de forma que a distância focal seria raiz de 5 menos raiz de 5, resultando em 2 raiz de 5, o que aparece aqui na nossa alternativa C. Questão 51. Os anagramas, assunto recorrente no contexto da análise combinatória, correspondem a um tipo de permutação em que há trocas de posições das letras de uma palavra, independentemente da existência do anagrama em nossa língua. No caso da palavra docente, por exemplo, sabemos que há 2.520 anagramas possíveis. Caso colocássemos todos os 2.520 anagramas da palavra docente em ordem alfabética, teríamos C, D, E, N, O, T como o primeiro e TONEEDC como o de número 2520. Nesse contexto, a posição do anagrama docente é, então, primeiramente, sabemos aqui que nosso primeiro anagrama seria dado por CDEENOT e podemos determinar todos os anagramas iniciados com a letra C, calculando o anagrama das letras que sobraram. Sendo assim, nesse caso, teríamos 6 fatorial sobre 2 fatorial anagramas, já que temos 6 letras, onde a letra E repete-se 2 vezes, obtendo 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3, que é igual a 360. Fazendo o mesmo agora e obtendo todos os anagramas iniciados com a letra D, teríamos novamente 6 fatorial sobre 2 fatorial, que seria igual
a 360. Fazendo o caminho contrário agora, partindo do anagrama de número 720, que seria o último anagrama iniciado com a letra D, sabemos que os últimos anagramas que iniciam-se com a letra D serão dados pela letra D seguidas da letra T, sobrando neste caso as combinações das demais letras, que seria dado por 5 fatorial sobre 2 fatorial, que é igual a 5 vezes 4 vezes 3, que é igual a 60. E continuando, voltando, nós teríamos agora os anagramas que iniciam-se com a letra D, seguidas da letra O, obtendo também 5 fatorial sobre 2 fatorial, que vimos que é igual a 60, de forma que andamos os 720 primeiros anagramas e depois voltamos 60 e voltamos mais 60 novamente, chegando no anagrama que está na posição de número 600, que seria o anagrama imediatamente anterior ao primeiro anagrama iniciado com a letra D seguida da O. Então, com isso, sabemos que o anagrama de número 601 seria o primeiro anagrama iniciado com a letra D seguido da letra O, e colocando em ordem alfabética as demais letras, teríamos C, E, N, T, de forma que o anagrama de número 602 seria D, O, C, E, T, N. O anagrama de número 603 seria agora D, O, C, E, N, E, T. E, finalmente, vemos aqui que o anagrama de número 604 seria dado por D, O, C, E, N, T, E, que corresponde à nossa palavra docente. Então, temos aqui que sua posição é a de número 604, dado na alternativa E. Sabe-se que uma sequência numérica lambda é tal que a soma dos seus n primeiros pode ser representada por S de n igual a 3 vezes 2 elevado a n menos 3. Com base nessa informação, é correto afirmar que então, a sequência numérica lambda é uma progressão aritmética. Então, vamos procurar determinar quem é a nossa sequência numérica. Então, podemos determinar o AN fazendo o quê? A soma dos n primeiros menos a soma dos n menos 1 primeiros. De forma que teríamos a n igual a 3 vezes 2 elevado a n menos 3, e isso menos o Sn menos 1, que seria 3 vezes 2 elevado a n menos 1, menos 3. Então, aqui obteríamos que a n é igual a 3 vezes 2 elevado a n menos 1, vezes 2 menos 1, que daria 1, e menos 3 menos menos 3 daria 0, chegando aqui na nossa sequência numérica. E vemos de cara que essa sequência numérica corresponde a uma progressão geométrica, já que temos aqui a sua fórmula do termo geral, onde A1 é igual a 3 e a razão é igual a 2. Então, com isso, a alternativa A é incorreta, já que não temos uma progressão aritmética. A alternativa B nos diz que a sequência dos termos SA1, SA2 e assim sucessivamente é uma progressão geométrica, o que está incorreto. A sequência da soma não é uma PG, e sim a sua sequência numérica. Podemos verificar isso aqui tomando a razão Sn mais 1 sobre Sn e mostrando que isso aqui não é constante. Então, sabemos que em uma PG, a razão de dois termos consecutivos deve ser sempre constante. Na alternativa C, a sequência numérica lambda é decrescente. Então, aqui vemos, analisando a nossa sequência numérica, que temos uma razão igual a 2, que é maior que 1, logo, a nossa sequência numérica é crescente. O sexto termo da sequência lambda é maior que 100. Então, aqui basta calcularmos A6, verificando que isso aqui seria 3 vezes 2 elevado a 5, que é 32, ou seja, A6 é igual a 96, que é menor que 100, sobrando apenas a alternativa E, que nos diz que há exatamente 7 termos menores que 200 na sequência lambda. Então, aqui, para determinarmos A7, basta multiplicarmos novamente por 2, obtendo 192, de forma que vimos que, de fato, os 7 primeiros termos são menores que 200, enquanto o A8 seria 384, sendo maior que 200, e mostrando que a alternativa E está correta. Questão 53. Considere um conjunto formado por todos os números naturais de 3 algarismos. Qual é a probabilidade de se escolher um desses números
ao acaso e ele ser um múltiplo de 5 com exatamente 2 algarismos repetidos? Então, temos aqui, como nosso espaço amostral, os números naturais de 3 algarismos, que vão aqui do 100 até o 999. E chamando esse conjunto aqui de A, nós sabemos que esse conjunto contém 999 menos 99, ou seja, 900 números. Agora queremos escolher um número xyz de forma que ele seja um múltiplo de 5, ou seja, z deve terminar com 0 ou com 5, e tenha exatamente 2 algarismos repetidos. Então, vamos dividir nos casos em que x é igual a y, porém diferente de z. Teremos o caso em que x é igual a z, porém diferente de y. E, finalmente, nosso último caso seria o caso em que y é igual a z, porém diferente de x. E em cada uma das situações, estaremos analisando quando z for igual a 0 ou quando z for igual a 5. Então, aqui do nosso primeiro caso, nós temos, para a escolha do x, os algarismos de 1 a 9, já que ele não pode se iniciar com 0, obtendo 9 possibilidades para a escolha do x, e como y deve ser igual a x, temos apenas uma escolha para y, que deve ser a mesma que foi feita para x. E z aqui, estamos considerando z igual a 0, então teremos apenas uma opção, resultando em 9 possibilidades. Já nosso segundo caso, com z igual a 5, teremos novamente os dígitos de 1 a 9 para x, porém, como x deve ser diferente de z, não poderemos escolher os 5, sobrando então apenas 8 algarismos. Y sendo igual a x, teremos apenas uma escolha novamente, e z sendo igual a 5, também teremos apenas uma escolha, obtendo 8 possibilidades. No nosso segundo caso agora, como temos x igual a z e considerando z igual a 0, nós teríamos que x deveria começar com 0. Porém, isso não formaria um número do nosso espaço A. Sendo assim, aqui não temos nenhuma possibilidade. Já no caso que z é igual a 5, x também deveria ser igual a 5, tendo então apenas uma possibilidade para x, enquanto y deve ser um número entre 0 e 9, diferente de 5, ou seja, temos 9 possibilidades, e z, sendo igual a 5, teremos apenas uma possibilidade, totalizando em 9 casos. E, por fim, em que temos y igual a z, para a escolha de x, nós teremos as opções de 1 a 9, já que tanto y quanto z serão 0, obtendo 9 vezes 1 vezes 1, que é igual a 9. E o nosso último caso, como z é igual a 5 e x é diferente de 5, teremos apenas 8 possibilidades para x e apenas uma possibilidade para y e para z, que deve ser igual a 5. Sendo assim, obtemos 8 possibilidades ao total. Sabendo, então, que a probabilidade é calculada pelo número de casos favoráveis sobre o número total de casos, nós temos como casos favoráveis 9 mais 8, que é 17, mais 18, que é 35, mais 8, que é 43. Então, nesse caso aqui, teremos uma probabilidade de 43 sobre 900, que é dado aqui na nossa alternativa B. Questão 54. Considere a sequência numérica de 3 termos dada aqui. Sabe-se que há um único valor de x, digamos x1, que faria dessa sequência uma progressão geométrica de 3 termos distintos, enquanto há um único valor de x, digamos x2, que faria dessa sequência uma progressão aritmética de 3 termos. Assinale a alternativa que apresenta um intervalo que contenha tanto x1 quanto x2. Então, considerando primeiro a nossa progressão geométrica, podemos calcular a razão fazendo A2 sobre A1, que nos daria 2x menos 3 sobre x menos 1. E com isso, podemos obter A3, que é 3 menos x, como o A2, que é 2x menos 3, vezes a razão, que é 2x menos 3 sobre x menos 1, obtendo 2x menos 3 ao quadrado sobre x menos 1, que é o mesmo que menos x ao quadrado mais 4x menos 3, que é igual a 4x ao quadrado menos 12x mais 9. Obtendo a equação de segundo grau, 5x² menos 16x mais 12 igual a 0, que tem discriminante delta igual a 256 menos 240, ou seja, isso aqui é igual a 16, e nosso x vai ser dado por menos b, que ficaria 16,
mais ou menos a raiz de 16, que é 4, dividido por 2 vezes a, que é 10. Sendo assim, nossas possibilidades de x seriam 20 sobre 10, que é 2, ou 12 sobre 10, que é 6 sobre 5. Note que se x for igual a 2, teríamos a sequência 2 menos 1, que é igual a 1, 4 menos 3, que é igual a 1, e 3 menos 2, que é igual a 1 também. E como queremos um x1 que faça com que nossa PG tenha 3 termos distintos, estaremos utilizando x1 igual a 6 sobre 5, onde vemos aqui que 6 sobre 5 menos 1 seria 1 quinto, 2 vezes 6 sobre 5 seria 12 sobre 5, e menos 3 nos daria menos 3 sobre 5, e, finalmente, 3 menos 6 sobre 5 nos daria 9 quintos, obtendo aqui 3 termos distintos. Então, agora, vamos considerar a nossa progressão aritmética, nossa PA, e podemos obter sua razão fazendo a diferença do A2 menos A1, obtendo aqui x menos 2. E o nosso A3, dado por 3 menos x, vai ser igual ao A2, que é 2x menos 3, mais a razão, que é x menos 2, obtendo 3x menos 5, ou seja, 4x é igual a 8, obtendo aqui como nosso x2, um x igual a 2. Com isso, temos que as nossas soluções estão dentro do intervalo 6 quintos até 2, onde 6 quintos é o mesmo que 1,2, e note que esse intervalo está contido no intervalo 1 a 5 sobre 2, onde 5 sobre 2 seria 2,5. Logo, temos aqui como alternativa correta a alternativa E. Questão 55 é uma questão de educação matemática. Não estarei abordando esse tipo de questão, porém aqui está o enunciado para quem tem interesse e o gabarito da questão, que foi dado pela letra D. Questão 56. Certo objeto, previamente aquecido a 100 graus Celsius, é colocado em um ambiente de temperatura igual a 20 graus Celsius. Sabe-se que a velocidade de resfriamento, variação de temperatura em relação ao tempo, desse objeto é proporcional à diferença entre sua temperatura e a temperatura do ambiente. Considerando que foram necessários 30 minutos para que o objeto variasse de 100 graus Celsius para 60 graus Celsius, assinale a alternativa que apresenta a expressão que determina a temperatura desse objeto em relação ao tempo. Então, vemos aqui pelas alternativas que a nossa temperatura é uma função do tempo dada pela forma k vezes e elevado a menos beta vezes t mais t0, onde k, beta e t0 são constantes a serem determinadas. Note que para um tempo suficientemente grande, a nossa temperatura estaria tendendo à temperatura ambiente. Ou seja, caso aplicássemos o limite de t tendendo a mais infinito, nós teríamos e elevado a menos infinito, que estaria tendendo a zero, de forma que obteríamos nossa temperatura de 20 graus Celsius igual ao nosso T0. Sendo assim, T deve ser igual a K vezes e elevado a menos beta-T mais 20, o que já nos daria a alternativa correta. Porém, para determinarmos K, podemos tomar T igual a zero, onde o enunciado nos fala que inicialmente a nossa temperatura é de 100 graus Celsius, e isso nos daria K vezes e elevado a zero, que é 1, obtendo então K mais 20, ou seja, K é igual a 80. De forma então que nossa equação seria dada por T igual a 80 vezes E elevado a menos beta-T mais 20. E por fim, para descobrirmos o valor da nossa constante beta, basta utilizarmos que quando o tempo é igual a 30 minutos, nós temos uma temperatura de 60 graus Celsius, obtendo então 60 é igual a 80 vezes E elevado a menos 30 beta, e isso mais 20. E isolando aqui, E elevado a menos 30 beta, nós obteríamos que isso é igual a 60 menos 20, que é 40, e dividido por 80 teríamos 1 sobre 2. Aplicando o logaritmo nos dois lados, chegaríamos em menos 30 beta é igual ao ln do quociente, que seria o ln de 1 menos o ln de 2, e sabendo que o ln de 1 é igual a zero, teríamos simplesmente menos ln de 2, e utilizando a informação do enunciado, que ln de 2
é igual a 0,69, chegaríamos então que beta é igual a 0,69 dividido por 30, que é igual a 0,023. Ou seja, a nossa função temperatura seria dada por 80 vezes E elevado a menos 0,023t mais 20. O que vimos aqui desde o início, que é dado pela alternativa B. Questão 57. Considere que um cubo esteja inscrito em uma superfície esférica de área igual a 49 π cm². O volume do espaço externo ao cubo e interno à superfície esférica é d. Então, exercício aqui de geometria, primeiro passo, vamos estar fazendo um esboço dessa situação. Então, temos aqui a nossa esfera e o cubo inscrito nela. Podemos já determinar o raio R dessa esfera utilizando a fórmula da área de uma superfície esférica, que é dada por 4π vezes o raio ao quadrado, que corresponde à área da superfície esférica, que nesse problema é dado por 49 π cm². Ou seja, R vai ser a raiz quadrada de 49 sobre 4, ou ainda 7 sobre 2 centímetros. Sabendo que a diagonal de um cubo é igual a L raiz de 3, e nesse problema em específico corresponde ao diâmetro da nossa esfera, temos então que 2 vezes R vai ser igual a L raiz de 3, obtendo que L raiz de 3 é igual a 2 vezes 7 sobre 2, que seria simplesmente 7. Ou seja, o lado do nosso cubo vai ser igual a 7 sobre raiz quadrada de 3 centímetros. Então, o volume do espaço externo ao cubo e interno à superfície esférica seria dado pelo volume da esfera menos o volume do cubo, que seria igual ao volume da esfera, que é calculado por 4/3 de π vezes o raio ao cubo, onde 7 sobre 2 ao cubo é igual a 343 sobre 8, menos o volume do cubo, que seria simplesmente L ao cubo, e com L sendo igual a 7 sobre raiz de 3, obteríamos 343 sobre 3 raiz de 3 centímetros cúbicos. E ainda podemos aqui colocar 343 em evidência, chegando em 343 vezes 4π sobre 24, menos 1 sobre 3 raiz de 3, ou racionalizando, teríamos menos raiz de 3 sobre 9. A fração 4π sobre 24 pode ser simplificada em π sobre 6, e já fazendo MMC, teríamos 343 vezes 3π sobre 18, menos 2 raiz de 3 sobre 18. Então, temos aqui, como solução do nosso problema, o valor de 343 vezes 3π menos 2 raiz de 3, tudo sobre 18, dado aqui na alternativa C. Questão 58. Considere M e N matrizes quadradas de ordem 4, em que o determinante de M é igual a 5 sobre 9 e o determinante de N é 2 sobre 25. Sabendo que a matriz transposta de M é denotada por MT, assinale a alternativa que apresenta o valor do seguinte determinante. Então, temos aqui o determinante de 2 raiz de 3 vezes M vezes N vezes a matriz transposta de M. Então, primeiramente, note que M, N e a matriz transposta de M serão todas matrizes de ordem 4. Ou seja, esse produto irá resultar numa matriz de ordem 4. E, utilizando as propriedades de determinante, sabemos que quando uma matriz é multiplicada por uma constante, o seu determinante ele pode ser calculado tomando essa constante e elevando a ordem da matriz vezes o determinante da nossa matriz antes de ser multiplicado pela constante. E daqui já sabemos que 2 raiz de 3 elevado à quarta é o mesmo que 16 vezes 9, que é 144. E utilizando o teorema de Binet, sabemos que o determinante do produto é o produto dos determinantes, obtendo o determinante de M vezes o determinante de N vezes o determinante da matriz transposta, que sempre é igual ao determinante da própria matriz. Ou seja,
teríamos novamente o determinante de m, obtendo aqui, então, o determinante de m ao quadrado. Ou seja, temos aqui como solução 144 vezes o determinante de m ao quadrado, que seria 25 sobre 81, vezes o determinante de n, que é 2 sobre 25. Ao fazermos as devidas simplificações e dividindo 144 e 81 por 9, nós obteríamos 16 sobre 9, e isso vezes 2, que é igual a 32 sobre 9, dado aqui na alternativa C. Questão 59. Considerando os pontos A, B e C, é possível determinar que o ângulo entre os vetores AB e AC em radianos é igual a... Então, primeiramente, vamos determinar o vetor AB, que é dado pelo ponto B menos A, ou seja, 8 menos 1, que é 7, 7 menos 5, que é 2, e 6 menos 3, que é 3. Então, o outro vetor aqui, que seria o vetor AC, seria dado por C menos A, ou seja, menos 3 menos 1, ficando menos 4, 10 menos 5, que é 5, e 9 menos 3, que é 6. E com isso, notem que o produto escalar entre os vetores AB e AC vai ser igual a menos 28 mais 10 mais 18, que seria menos 28 mais 28, que é igual a 0. E sabemos que quando o produto escalar de dois vetores é igual a 0, isso implica que os vetores em questão, eles são perpendiculares, ou seja, eles fazem um ângulo de 90 graus, que em radianos seria π sobre 2 radianos, que encontramos aqui na alternativa B. Questão 60. Certo lote de uma produção de laticínios foi comprometido durante uma queda abrupta no fornecimento de energia elétrica, já na fase de invase. Os produtos deveriam ter sido descartados, entretanto, por não terem sido avisados, os responsáveis pela estocagem acabaram misturando os produtos. Sabe-se que 30% dos produtos envasados estão impróprios para consumo humano. Se forem selecionados 10 produtos aleatoriamente, qual é a probabilidade aproximada de exatamente 3 deles estarem impróprios para o consumo? Então, neste caso, temos uma distribuição binomial, já que a escolha aleatória dos produtos não altera que 30% dos produtos envasados estão impróprios, e sabemos que uma distribuição binomial tem sua probabilidade dada pela combinação do total selecionado, escolhendo a quantidade desejada, aqui no caso, que queremos 3 exatamente que estejam impróprios para o consumo, multiplicado pela probabilidade da situação desejada, que consiste em selecionar um impróprio para consumo, que é 30% ou 0,3, e como queremos que ocorra 3 vezes, elevamos isso aqui ao cubo. E queremos selecionar, na sequência, 7 que são próprios para consumo. Ou seja, se 30% são impróprios, 70% são próprios, ou seja, 0,7. E realizando essa escolha 7 vezes, temos aqui que elevar a 7. Ou seja, a nossa probabilidade vai ser dada por 10 fatorial sobre 3 fatorial vezes 7 fatorial, multiplicado por 3 sobre 10 ao cubo, que é o mesmo que 27 sobre 10 ao cubo, vezes 7 sobre 10 à sétima, em que, utilizando a nossa tabela aqui, sabemos que 7 elevado a 7 é igual a 823.543, e isso sobre 10 elevado a 7. Simplificando aqui, teríamos então que a probabilidade é 10 vezes 9 vezes 8, sobre 3 fatorial, que é 3 vezes 2. Isso vezes 27, vezes 823.543, e tudo isso sobre 10 elevado a 10. Simplificando 9 com 3, teríamos 3, e 8 com 2, teríamos 4. Ainda podemos simplificar um 10 aqui, fazendo o nosso denominador apresentar a potência 9, ou seja, a nossa probabilidade vai ser igual a 3 vezes 4, que é 12, e isso vezes 27, seria 324, que é multiplicado por 823.543, isso tudo sobre 10 elevado a 9. Fazendo então a nossa multiplicação de 823.543
vezes 324, chegaríamos em, então, 12, 17, 21, 14, 9 e 32. 6, 8, 10, 7, 4 e 16. E, finalmente, 9, 12, 16, 10, 7 e 24. Então, aqui chegaríamos no número 2, 13, 19, 7, 22, 8, 16, 6 e 2. E ao dividirmos por 10 elevado a 7, para já obtermos nosso resultado em porcentagem, chegaríamos que P vai ser aproximadamente 26,6%, dado aqui na alternativa D. E com isso finalizamos aqui a nossa prova do IF Baiano. Fiquem à vontade em sugerir novas provas e até a próxima.